Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao espaço onde eu vou dividir com você reflexões e cápsulas da minha jornada do burnout ao despertar. Me chamo Amanda Rabelo e é uma honra ter você aqui comigo. Uma das perguntas que eu mais recebo quando eu conto que eu tive, a síndrome do burnout, é com relação ao que eu sentia, como eu me sentia, quais eram os meus sintomas. Eu acho que as pessoas têm essa dúvida porque, de alguma forma, querem ver se elas se identificam com essa dor, né? Se, por um acaso, elas podem estar passando por algo parecido, ou até mesmo por curiosidade. Antes eu até me perguntava se tinha gente que estava me trucando, porque teve momentos que eu mesma duvidei que eu estava passando por isso, né? Acho que a gente se sabota tanto no limite de duvidar do nosso próprio sofrimento. Antes de gravar esse episódio, eu fiz uma anotação, né? Anotei os principais sintomas, né? Lembrando das coisas que eu senti fisicamente falando, mas principalmente com relação a comportamento. Quando a gente fala de sintomas físicos, é fácil encontrar essas listas no Google, né? Inclusive, eu já busquei bastante. Na época que eu estava realmente bem, mal, eu procurava no Google porque eu tinha essa dúvida. Será que eu tenho burnout? Eu ouvia falar daquilo, mas eu queria entender se eu realmente fazia parte desse grupo de pessoas. Mas é até um pouco complicado quando você olha nessas listas do Google, eu pelo menos, eu me identificava com muitos sintomas, mas se eu via algum sintoma, por exemplo, a estafa mental, né? Quando você chega num ponto que sua cabeça para, você já não consegue raciocinar como antes, né? Ou você tem aqueles lapsos grandes de memória. Isso depende do estágio da doença. Eu também não sou técnica nem profissional para falar sobre isso, posso falar sobre o que eu vivi. Mas eu via, né, nessas listas, eu falava, gente, mas eu não tenho essa estafa. Então acho que eu não tô com burnout, não. Não deve ser isso. Então é perigoso porque quando a gente vê o relato de outras pessoas ou essas listas de sintomas, a gente tenta se encaixar e a gente tenta se autodiagnosticar, o que não é possível, né? Só é possível diante de uma consulta com alguém que é preparado para isso, né? Com um psicólogo ou com um psiquiatra. Pelo menos consultei no site do Ministério Público, a recomendação é desses dois tipos de profissionais que podem hoje realmente passar um diagnóstico formal de síndrome do burnout. Mas eu não queria me apegar assim nessa parte técnica, científica e física do burnout. Quando a gente fala de alguns sintomas, né, tive dor no peito, tive muitas crises de choro, eu tive queda de cabelo, eu tive ganho de peso, enfim, eu tive um monte de coisa lá na minha lista que nem tá aqui do meu lado, nem porque eu não quero me apegar nessa parte do físico mesmo, porque isso é fácil a gente encontrar. Mas eu quero falar principalmente do comportamento, de como eu me via naquele período. Se você ouviu o segundo episódio do podcast Triste, Louca ou Exausta, lá eu conto de um dos cliques que eu tive, né? Conto do terceiro clique, quando eu decidi que eu iria pedir demissão e fazer uma transição de carreira. Isso foi em 2023. Mas eu tive outros dois cliques que eu comento lá, né? O primeiro foi em 2021, quando eu decidi pedir ajuda, quando eu recorri a um tratamento, né? Alguns tratamentos, mas principalmente a terapia, a psicóloga que me ajudou, inclusive foi quem me deu esse diagnóstico na época. Então, esse primeiro clique, que foi esse quando eu pedi ajuda, é quando eu estava com sintomas que eu diria assim, mais agudos, quando a parte comportamental, quando o meu autoconhecimento, principalmente, ainda era muito, muito básico, assim, né? E eu quero focar nesse período aí. É muito difícil encontrar
o momento onde tudo começou e onde tudo terminou. Eu acho que quase é impossível eu atribuir algum fato específico, ou quando, né, o momento. Mas resgatando na minha memória, eu lembrei de um evento 2019 que eu fui, um show. Tava solteira na época, aí eu fui no show. Aí eu lembro que veio um menino e me fez uma pergunta que eu nunca esqueci, do incômodo que eu senti quando ele me fez aquela pergunta. Ele me perguntou o que eu mais gostava de fazer. Eu acho que todo mundo já deve ter recebido essa pergunta, talvez boa parte das pessoas saibam responder, mas eu fiquei muito incomodada com aquela pergunta, porque o que eu queria falar, a única coisa que eu, naquele momento, gostava de fazer, ou pelo menos sabia fazer, ou o que eu mais praticava, era trabalhar. E eu pensei, gente, eu sou zero interessante, né? Que pessoa aqui nos seus 29, 28 anos, o único assunto possível é trabalho. Meu Deus, isso me incomodou muito e eu lembro disso até hoje. E eu lembro muito disso hoje porque hoje, graças a Deus, eu consigo responder essa pergunta com muitas, muitas, muitas outras coisas. Mas eu tinha essa dor, eu não gostava quando me perguntavam qual que era meu hobby. Nunca gostei que me fizessem essa pergunta. Porque eu falava, gente, eu não tenho hobby. Aí eu falava, viajar com os amigos, sair com os amigos, sabe aquela coisa assim, rasa, né? Que não é muito, não tem muita conexão. Então, isso foi em 2019 que eu ainda não estava começando os sintomas físicos, né, mais doídos, assim, do burnout. Eu não sei te dizer se eu já estava com burnout naquela época, acho que não. Mas eu entendo que esse meu comportamento já era ali um belo alerta, né, de que eu não estava num caminho muito alinhado ao que a gente busca, né, de buscar elevar a consciência, né, buscar ter um estado de presença, buscar se conhecer. Era muito raso o meu conhecimento sobre mim mesma ali, porque para eu chegar ao ponto de falar e de pensar que a coisa que eu mais gostava de fazer, a única coisa que me vinha na cabeça era trabalhar, realmente eu me conhecia quase nada, ou estava me esquecendo de mim. Tem uma frase que eu ouvi numa palestra da Luciliana Galvão, já falei dela aqui com vocês, mas recentemente eu estava ouvindo, se eu não me engano, é a palestra que ela conta sobre a história da Helena Blavatsky, fala do livro A Voz do Silêncio, que é um livro incrível, e ela fala que a solidão é a falta de nós mesmos. Eu me vi muito nessa frase, assim, principalmente a partir de 2020, acho que no contexto da pandemia, muitas pessoas ali, né, que tiveram processos depressivos, de ansiedade, de burnout, provavelmente intensificaram bastante nesse período, comigo não foi diferente. E eu me via muito isolada, eu me via não só isolada, né, fisicamente pelo contexto da pandemia, mas pior do que isso, assim, eu lembro que 2020, ali lá para março, né, foi quando tudo já estava mais intenso, a pandemia. Eu e meu namorado, que é meu noivo hoje, a gente foi passar 3 meses na minha cidade, na casa dos meus pais. Ficar lá, porque era uma casa, tinha mais espaço, né? Querendo ou não, a gente tinha ali, enfim, algumas distrações, além de ficar preso no apartamento muito pequeno aqui em São Paulo. E mesmo estando na casa dos meus pais, com a minha família, eu não me via com interesse em estar com outras pessoas. Eu me vi numa solidão de parece que a única coisa que me interessava, a única coisa que fazia sentido para mim, a coisa que mais me dava prazer era falar de trabalho. Foi numa época também que eu tinha acabado de ser promovida, estava mudando de área, a gente estava construindo uma área do zero, né?
veio uma liderança nova também, então tinha toda aquela questão de adaptação, de liderança, de time, né, de tudo. E eu ali, super obstinada, achava legal falar que eu era workaholic. Naquela época eu ainda achava isso bacana. Eu tinha hiperdesempenho, né? Minha terapeuta me explicou depois aquela coisa do hiperdesempenho. Eu tinha que ser muito boa naquilo. E às vezes nem era só para as pessoas, era para mim mesmo, sabe? Eu tinha que ser a primeira a responder as coisas. Eu queria ser ótima em tudo. Eu queria ser maravilhosa em tudo no trabalho. E eu tava naquela, ainda mais quando você acaba de ser promovido, né? Parece que a gente fica com aquela sensação de que a gente pode dominar o mundo, de que, enfim, a gente. Ah, o mundo corporativo, aquele mindset de entrega, né? Da gente ter essa sede por ser de cargo, que eu acho muito interessante a ambição, não julgo quem tem, já tive muito. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu me vejo, eu via que eu era muito mecânica, eu estava ligada num piloto automático, basicamente. A minha cabeça tinha esse assunto quase 24 horas por dia, inclusive durante a noite. Sonhava com trabalho, acordava e queria só trabalhar. E lá na casa dos meus pais, eu lembro muito bem no dia que. Tem alguns flashes, né? Minha memória não é maravilhosa, como eu já falei, mas um dos flashes que eu lembro, assim, é eu almoçando na mesa com meu pai do meu lado e eu com o celular do lado. E meu pai me perguntou, estava conversando comigo, eu não tenho a menor ideia do que ele me perguntou, do que ele falou para mim. Eu estava ali respondendo mensagem no trabalho, porque eu queria ser a primeira pessoa a responder uma mensagem aleatória ali, enfim. E eu perdi esses momentos. Eu perdi muitos momentos com a minha família nesses 3 meses que eu fiquei lá. Às vezes, eu estava lá, era 10 horas da noite, eu nem tinha descido ainda para jantar, e meu noivo já estava lá sentado com os meus pais, jantando e conversando. Eu via que eu estava perdendo, mas ao mesmo tempo eu não estava me importando 100% com aquilo. E tudo isso que eu tô contando, esses sentimentos, né? Isso tudo é muito solitário, isso é coisa que eu sentia e tô dividindo aqui com vocês, né? Meus pais, o meu noivo, eles percebiam que estava exagerado, eles percebiam, né, que tinha alguma coisa de errada, né, que eu precisava maneirar, que eu não estava ali 100%. Mas acho que ninguém tem realmente a noção, a profundidade de como a gente realmente está se sentindo. Isso só a gente consegue identificar, né? Então, eu sei que tem pessoas que conviviam comigo nessa época, nem imaginam que eu tinha esses sentimentos, né? Essa parte mais sombria aqui dentro de mim. Porque a gente nem sempre transparece, né? A gente aprende também a se moldar, né? A gente tenta transparecer, a gente transparece, tá bem. Então foram meses, mais de ano, que eu me vi muito com esses sentimentos, assim. Acho que quanto mais passava o tempo, mais fria eu me sentia, mais apática eu me sentia, mais só eu me sentia, porque eu não tinha muito interesse em assuntos aleatórios que as pessoas estavam falando. Eu acho que é porque, como eu não tinha nem tinha muita propriedade para falar de outros assuntos, porque eu não estava praticando outras coisas, eu não estava me dando a chance de viver outras coisas. Então eu não tinha interesse em falar de outras coisas que não fosse o trabalho. A minha terapeuta me alertou que acho que esse seria o episódio mais difícil para eu gravar e eu duvidei dela. Mas tá muito difícil gravar. Não, eu não gosto de lembrar, eu não gosto, eu não me orgulho de ter sentido essas coisas, eu não me orgulho.
Eu sinto muito se vai ficar confuso esse episódio, se eu não vou conseguir demonstrar, falar 100% exatamente tudo como foi. Mas eu juro que eu tô fazendo o melhor que eu posso. Tem uma frase que essa filósofa que eu amo fala também, uma das frases que ela fala, que eu anoto e que eu me situo. Ela fala que a vida é pedagógica. Eu acho que essa frase nem é dela, necessariamente, mas enfim, que a vida é pedagógica. Que absolutamente tudo que acontece na nossa vida, tudo tem um símbolo, tudo tem um significado. Não é um sinal. Tudo acontece para o nosso aprendizado. E aí, quando eu me vejo, eu olho para trás e eu me vejo nessa situação, que foi, acho que foram quase 2 anos, assim, né? Se eu falar ali em final de 2019, teve 2020 inteiro e eu só fui ter o diagnóstico e começar realmente a me tratar em abril de 2021. Mas quando eu olho para trás e eu me vejo nesse piloto automático, né? Eu me vejo nessa solidão, né? Que é a ausência da gente mesmo, nesse vazio interno, assim. Eu penso em tudo que eu perdi, em todas as lições da vida que eu deixei passar, sabe? Então não era para ser um episódio triste, dramático, mas eu também não posso romantizar como foi. Eu sei que acho até o título do meu podcast, ele chega a ser um pouco romântico, né? Você falar do burnout ao despertar. Parece simples, né? Parece fácil, parece lindo, porque tem ali digamos, quase um final feliz, né? Que não é o final. Eu tô no meio de muita coisa ainda. Mas este processo, este período da minha vida foi um período cinza. Foi um período que, claro, tiveram momentos bons, tiveram coisas legais que aconteceram, tiveram viagens legais. Mas a boa parte desse período foi cinza, porque eu tava no piloto automático. Eu tava sobrevivendo. Né? Tem essa frase que as pessoas falam, que viver é diferente de sobreviver. Eu não estava na minha consciência plena. Não estava. Então, se a vida é pedagógica, eu perdi muitas aulas esse período. Eu perdi muita coisa. Eu perdi um jantar, um almoço com os meus pais. Graças a Deus, meus pais são vivos, lindos, cheios de saúde, maravilhosos, mas eu não posso romantizar a situação. Eu não posso dizer que está tudo lindo hoje. Eu posso dizer, eu preciso me lembrar que eu perdi muitos momentos com eles, mesmo estando lá, do lado deles. Eu perdi porque eu não estava presente. Eu não estava consciente, eu não estava plenamente ali inteira com eles. Eu não estava achando interessante os assuntos, eu não estava presente, eu não estava lá. E eu lembro que, ao mesmo tempo, né, que o único assunto interessante para mim era o trabalho, eu também já sentia aquela exaustão. Óbvio que eu já sentia exaustão. Eu trabalhava sem parar. Eu só pensava nisso, eu só falava disso. O corpo, uma hora, ele começa a gritar. Então, eu não sentia prazer naquilo. Entende como é complicado pensar nisso? Porque eu estava tão no piloto automático que eu me deixei ficar afundada, né, nessa realidade que eu não via tanto prazer. Eu tinha momentos de satisfação, de realização, quando você faz um trabalho legal e as pessoas te elogiam. Aquilo para mim era importante. E eu acho que para todo mundo é legítimo você, né, querer que as pessoas gostem do que você faz. A gente espera essa aprovação. Enfim, já falei muito sobre isso aqui também em outros episódios. Então,
Eu lembro que quando tinha feriados, férias, eu tirei férias nesse período. Inclusive, em 2021, me deram 15 dias de licença por conta desses sintomas de burnout. E cada dia das férias para mim era a ansiedade aumentava. A ansiedade só aumentava, porque eu pensava, cada dia que passava, para mim era um dia a menos de férias, entendeu? Eu não via, ai, que legal, amanhã eu vou poder, sei lá, ir pra piscina. Na minha cabeça era, nossa, amanhã vão faltar 9 dias para eu voltar a trabalhar. Era essa a minha cabeça, assim, sabe? Eu demorei um tempo para reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu só fui pedir ajuda, eu só fui buscar uma terapia, como eu comentei, em abril de 2021. E ali foi depois de uma crise muito forte de ansiedade que eu tive, né? Geralmente as minhas piores crises de ansiedade eram aos domingos. Domingo era o pior dia da semana para mim, porque a segunda-feira eu tinha que trabalhar. E aí, enfim, eu fui pedir ajuda e eu comecei o meu tratamento, as minhas terapias. Nessa semana eu lembro que eu pedi ajuda, a minha terapeuta, ela usa uma técnica da medicina germânica que ajuda a reprogramação do subconsciente, então ajuda muito nesses períodos, né, de crise, né, de ansiedade e tudo isso. Então eu lembro que quando eu fui até ela me sugeriu que eu fizesse 3 sessões de terapia nessa semana. E desde então sigo firme e forte na busca constante por autoconhecimento. Não consigo dizer exatamente quando tudo terminou e nem se terminou 100%, até porque estou me vendo aqui neste episódio falando sobre essas dores e ainda sentindo essa dor, só de olhar para trás e de ver, de lembrar, não do que aconteceu, mas principalmente do que eu perdi, ainda dói, né? E eu estou aqui falando isso porque acho que se eu tivesse ouvido um depoimento assim de outra pessoa, né? A não ser uma lista ali do Google, na época, ali em 2019 ou 2020, que me falasse que também sentia essas coisas tão sombrias, escuras, ou que estava passando por algo parecido, talvez eu tivesse tido força de pedir ajuda antes. A gente não pode negligenciar a nossa vida, a nossa saúde. Não é ok gostar só do trabalho. Quando você se vê nessa situação de que a única coisa que te interessa, só um tema na sua vida te interessa, só um lado da sua vida faz sentido, tem alguma coisa errada, porque a gente é feito de corpo, mente, espírito, a nossa vida, ela vai muito além de que uma esfera só da nossa vida, a gente tem tantas coisas para descobrir, para se descobrir. Uma frase que eu gosto muito da Helena Blavatsky, que é uma filósofa tibetana, maravilhosa, desse livro que eu comentei, A Voz do Silêncio, inclusive também recomendo, ela fala que o autoconhecimento é filho de atos amorosos. Então, esse meu pedido de ajuda foi um ato de amor, foi uma frestinha de luz, uma frestinha de um raiozinho de sol ali, no meio de um céu, de uma tempestade, né? E a vida realmente é pedagógica. Hoje, quando eu olho para trás, eu faço questão de me lembrar de que eu perdi coisas. Eu faço isso e eu reforço isso também para as pessoas para dizer que não vale a pena. Não vale a pena a gente se negligenciar. Vale a pena a gente olhar para dentro. Vale a pena a gente ser fiel a nós mesmos. Vale a pena a gente buscar ser, né? A gente parar de atribuir
o fazer ao nosso ser, né? Quando as pessoas perguntam para as crianças, o que você quer ser quando você crescer? A criança tem que dizer se ela quer ser médica ou qualquer coisa. Não, o ser, ele vai muito além de uma vocação, ele vai muito além de um trabalho. E é isso. Sigo nessa caminhada infinita de busca por me encontrar dentro de mim mesma. É isso, obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.